Salve, salve pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta para tratar do nosso querido, nosso amado direito extrajudicial. E eu queria convidar para vocês no vídeo de hoje para vir para o campo de batalha. Porque é só no campo de batalha que esse tipo de assunto que a gente vai tratar hoje vai ser conhecido, tá bom? Isso aqui é assunto para quem está lá no dia a dia. E se você não está, mas você quer estar no dia a dia do direito extrajudicial, vem que isso aqui é uma arma super importante para você. Eu vou tratar daquilo que é a realidade de muitos brasileiros, que é ter um imóvel não regularizado. Mas como assim? Tem muita gente que não tem imóvel regularizado? Gente, no Brasil, a gente tem a cultura de não regularizar os bens. Por quê? Gasta dinheiro. E se gasta dinheiro, a gente não quer, não tem jeito. Gasta dinheiro, demora e ainda é burocrático, tem muito trabalho para fazer. E junto esses três, pode ter certeza que você está num campo que vai ter muita gente para ser abrangida. Precisou disso tudo, pode ter certeza que, infelizmente, vai ser a realidade. E a realidade é, maioria dos imóveis do nosso país não estão regularizados. Então pode ter certeza. Se ainda não apareceu para você um cliente, se ainda não apareceu para você um caso, vai aparecer. E o seu diferencial vai ser saber isso aqui. Como resolver um inventário de um imóvel não regularizado. Seu cliente apareceu porque o pai, a mãe, enfim, aquele autor da herança, aquele que deixou alguma herança para ele, acabou deixando um imóvel não regularizado. Como você resolve isso? Vem comigo para a gente descobrir. Primeira situação que a gente tem que entender é o que é esse tal de imóvel não regularizado. E eu já adianto para vocês, imóvel não regularizado é aquilo que não está conforme, aquilo que não está regular, não está conforme a legislação, não está conforme as normas, não está conforme o ordenamento jurídico. Se um imóvel não está em conformidade com alguma dessas questões legais, ele está irregular. Claro que esse termo aqui a gente vai usar ele de uma maneira mais ampla, para tratar de todas as situações que o inventário não vai correr normalmente, que o inventário extrajudicial não vai ser da maneira mais comum de transferência de propriedade. Primeira situação que eu vou convidar para vocês é a chamada promessa de compra e venda. Pessoal, no Brasil, muitos imóveis são comprados diretamente daquilo que nós chamamos de imobiliárias ou loteadoras, enfim, empresas que têm como função a comercialização de lotes. É importante entender que essas empresas, por exemplo, também as incorporadoras nos casos dos apartamentos, ou as construtoras também em casos de imóveis construídos, apartamentos, casas, etc., elas durante a realização dos seus empreendimentos, sejam eles loteamentos, prédios ou casas, elas têm a necessidade de começar e de iniciar a venda desses bens. Para quê? Para fazer capital para continuar a sua obra. Já quem já não deve ter ouvido falar do comprar o empreendimento na planta, comprar o loteamento, um lote que está em um loteamento que está sendo recém-aberto, que está sendo realizado, está sendo feito ainda. Tá, okay? Isso é uma prática comum no Brasil, é uma forma de levantamento de capital e até uma forma de medir o sucesso daquele empreendimento. Nada errado até aí. Qual é o grande problema? É que as pessoas compram esses imóveis, muitas vezes também de particulares, e fazem simplesmente um contrato. Fazem um contratinho. Faz aquele contrato de gaveta, né? Tem aquele nome bom e velho, contrato de gaveta, vocês já devem ter ouvido falar, que na verdade ele tem como única função concretizar o negócio, criar obrigações entre as partes envolvidas, mas não tem como função transmitir a propriedade. Se a gente quiser lembrar, só se transmite propriedade inter vivos no Brasil com a realização de escritura pública de compra e venda. No caso de uma compra e venda, ou de uma doação, ou escritura pública de doação. Tá? Então, imóveis acima de 30 salários mínimos, esse é o piso aí, né? Então qualquer coisa acima de 30 salários mínimos precisa de escritura pública para ser transferido. Mas como essas empresas ainda estão construindo o prédio, ainda estão loteando a área, ainda estão construindo aquele conjunto habitacional, elas não têm como realizar a escritura pública ainda, porque o imóvel ainda não foi criado, não foi constituído propriamente. Então, elas fazem os contratos. Ou entre particulares, o que também é muito comum, quando a pessoa quer fechar o negócio, mas ainda não quer realizar a escritura pública, ou porque vai gastar, ou porque vai demorar algum tempo, mas já quer finalizar o negócio,
fazemos então os contratos. Esses contratos, eles têm a única função de ser uma promessa de compra e venda. Alain, mas no cabeçalho do meu contrato está escrito contrato de compra e venda. Meu caro, se o imóvel está acima de 30 salários mínimos e se esse contrato não obedece todas as exigências legais, esse contrato é simplesmente uma promessa de algo que vai se fazer. Porque eu não posso estar vendendo através dele. Então, na verdade, eu estou só prometendo vender. Bom, sabendo que essa é uma situação que existe no nosso país, existe com muita frequência, o que a gente tem que saber? Que muitas pessoas que vêm a falecer, vão a falecer acreditando que são donas de um imóvel, quando na verdade só possuem uma promessa de compra desse imóvel. Gente, eu vou falar para vocês. Aqui é Instituto Datalan, mas se perguntasse de cabeça, eu tô para te falar que mais de 80% dos imóveis que eu pego para realizar inventários estão nessa situação, tá bom? Então, mesmo que a pessoa tenha aí 10, 20 imóveis regularizados, ela sempre vai ter aquele, ou aqueles, ou todos, muitas vezes, que ela não fez a escritura, não regularizou em seu nome, então ela está simplesmente com o direito de promessa, tá bom? E ela, mas tá bom, se eu tenho o direito de promessa, qual é o problema disso? O problema basicamente é, você não é proprietário. E não sendo proprietário, por ocasião do falecimento, vamos guardar aqui desde já uma máxima que eu quero que vocês guardem. Guarda essa frase. Quem não registra não é dono. Tá bom? Quem não registra não é dono. Então, se eu não tenho registro, eu não sou proprietário. Mas a segunda máxima que eu quero que vocês guardem. Só transmito aquilo que tenho. As pessoas só transmitem aquilo que elas têm. É assim que funciona no direito. Tá bom? No direito, principalmente no direito registral, que tem um tal de princípio da continuidade, não adianta eu querer pular etapas, eu só consigo transmitir aquilo que eu tenho. Então, se eu transmitir para alguém um direito de promessa, então vamos lá, hein? O seu Fernando chegou para mim e falou, Alain, eu quero comprar o seu terreno. Eu falo, seu Fernando, ainda não posso fazer a escritura, falta alguma coisa para eu regularizar o imóvel, mas vamos fechar o negócio? Vamos, quanto? 200 pau. Vamos aqui, 200 mil na mão. Mas eu vou te pagar, eu quero uma garantia. Então vamos fazer um contrato, seu Fernando, de promessa de compra e venda, pelo qual eu me comprometo a, quando estiver tudo regularizado, assinar a escritura pública de compra e venda para que o senhor então se torne proprietário. Seu Fernando pega esse contrato, feliz da vida, já entra na posse, já vai para dentro do imóvel, vai fazer o que quiser lá dentro do imóvel, eu também feliz da vida com meu dinheirinho no bolso, eu não cobro nem ele me cobra. Fica aquele vou, não vou, você não fala, eu não falo, eu não te cobro, você não me cobra, eu finjo que tá tudo certo, você finge que tá tudo certo, e no final das contas ninguém realiza a escritura. Eu, porque não quero ter meu trabalho de vender como vendedor, de assinar e etc. E ele, porque não quer ter o seu gasto como comprador, que normalmente é quem arca com os custos da escritura, não quer ter seu gasto e vai deixando a vida me levar, a vida leva eu, e por aí não chega em lugar nenhum, não tem escritura feita, não tem registro, seu Fernando nunca é dono, o dono continua sendo eu que constituiu o loteamento, construiu o prédio, ou que era o dono já, proprietário do imóvel. E o que vai acontecer quando o seu Fernando, coitado, deixou a vida me levar demais e veio a falecer? Seu Fernando faleceu e precisa ser realizado o inventário dele. Vamos dizer que esse seja o único bem de seu Fernando. Seu Fernando tem então o quê? Um imóvel para inventariá-lo? Ele vai inventariar, o herdeiro dele te procura. O herdeiro do seu Fernando chega para você, doutor, meu pai me deixou essa casa, meu pai me deixou esse terreno, eu quero fazer o inventário. Você pega, tá lá, aquele contrato bonitinho assinado pelo Alain e pelo seu Fernando. O que você faz? Gente, o tanto de inventário judicial que aparece com a petição lá colocada, objeto do inventário, uma casa tal, meus caros, não tem casa nenhuma no nome do seu Fernando, não tem lote nenhum no nome do seu Fernando. Quem não registra não é dono, ele não é o proprietário. Então, Alain, quer dizer que o herdeiro do seu Fernando não vai ganhar nada. Calma, não é assim. Lembra, eu só transmito aquilo que eu tenho. O que seu Fernando tinha para comigo? Ele tinha o direito de promessa. E o que vai ser transmitido para os seus herdeiros, para sua viúva, se tiver? O direito de promessa. O herdeiro e a viúva vão assumir a posição do seu Fernando como promissários, como aquelas pessoas que irão ter o direito de receber a escritura posteriormente.
Então, gente, na situação de direito de promessa, quando a pessoa faleceu tendo para si um direito de promessa, é necessário que eu faça o inventário do direito de promessa para que esse direito de promessa se transmita aos herdeiros, ou a um herdeiro, ou ao herdeiro e a viúva, enfim, a quem tiver direito. E essas pessoas que ficaram com esse direito de promessa irão realizar a escritura pública de compra e venda. Alan vai ter 2 gastos. Perceba, não são 2 gastos. É o gasto do inventário e o segundo gasto é o gasto que o seu Fernando tinha que ter feito quando era vivo. Porque senão agora não precisaria gastar, mas vai gastar. E aí vem a questão que mexe com aquilo que é muito sensível nesse momento. Tá bom? O financeiro. Muito cliente aparece para fazer o inventário, descobre já em cartório. Olha a diferença do advogado que já sabe o macete da parada aí. Ó. Já aparece em cartório descobre que só tem uma promessa, que o seu falecido, seu autor da herança, só deixou uma promessa, e que após realizar essa promessa ainda vai ter que realizar a escritura de compra e venda. Ou seja, um gasto duplo. Por mais que seja um gasto que já deveria ter acontecido e não aconteceu, a pessoa que está herdando muitas vezes não sabe disso. E vai ser surpreendida. Porque pelo inventário ela vai gastar com o imposto de transmissão causa-mortes, 4%, e a escritura. Na verdade não vai haver registro, né? Não vai haver registro porque não teve registro lá atrás. Está sendo transmitida só a promessa. Mas por ocasião da compra e venda que ela vai ter que fazer depois, ela vai ter que fazer uma nova escritura, pagar o imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI de 2%, que é o intervivos, né? E um registro. Então perceba, ela vai ter que assumir um gasto que não era dela. Um gasto que era do seu pai, que era de sua mãe, enfim, que era do seu Fernando, do bendito, que não fez por qualquer motivo que seja. Então, pessoal, deixar o seu cliente ciente disso anteriormente é um diferencial, para que ele não se surpreenda diante do cartório, para que ele não se surpreenda diante da escritura, para que ele esteja preparado para o gasto, para o tempo e para todo o trabalho que isso vai gerar. Por quê? Talvez se você for para o judicial, você vai botar lá na petição que o objeto do inventário é uma casa ou é um lote que o seu Fernando deixou e vai passar. O juiz vai mandar avaliar, você vai pagar o ITCD, vai sair uma carta de sentença formal de partilha, te deixando aquele lote. Quando você for chegar para registrar, sabe o que o registrador vai fazer? Vai negar. Porque ele é mau? Porque ele é cruel? Não. Porque você não respeitou a continuidade. O juiz muitas vezes não vai perceber isso, gente. Judiciário, a gente sabe, são muitos casos. Você, como advogado, alegou que a pessoa tinha uma casa, o juiz está permitindo que aquela casa seja inventariada. Mas, na verdade, o que existia era o direito de promessa. Então, o que está sendo transmitido ao herdeiro é a promessa. E ele, posteriormente, realizará a escritura. Como que a gente resolve, então, o caso de direito de promessa? Se o falecido deixou um direito de promessa, você realiza o inventário desse direito e, posteriormente, faz a escritura, cumprindo essa promessa, fazendo com que ela se concretize numa compra e venda. Aí, do vendedor, aquele que deu a promessa, direto para o herdeiro que recebeu esta promessa. Segunda situação, muito comum, tá bom? Muito comum. Gente, inventário, seja judicial ou extrajudicial, tem seus custos. E muitos herdeiros, para evitar ter que desembolsar o valor desse custo, né? Porque é muito bonito você falar, nossa, recebi uma herança milionária, mas ninguém lembra que só de imposto vai 4% dessa brincadeira, que tem que ser pago ali, ó, à vista, a não ser que você saiba como parcelar. Mas, então, tem que pagar 4% de ITCD. Tem que pagar inventário. Se for fazer judicial, tem que pagar custas judiciais. Tem que pagar registro. Então os herdeiros, às vezes surpreendidos pelo valor que vão ter que gastar, eles optam por fazer uma cessão de direitos hereditários. Bom, vamos pensar que os herdeiros foram lá surpreendidos que teriam que fazer um inventário do seu pai ou da sua mãe e teriam que gastar X mil reais e eles não têm como desembolsar isso para receber. Então eles se juntam, te procuram como advogado e você, muito esperto, fala, já sei, vamos vender um desses bens que seu pai deixou, que sua mãe deixou. Mas eu posso fazer uma compra e venda? Não posso, porque isso está no nome do falecido. O falecido não pode assinar. Então,
O que eu vou fazer? Eu posso fazer uma cessão de direitos hereditários. Eu junto todos os herdeiros com direito a essa sucessão e dessa forma faço uma escritura pública de cessão de direitos hereditários aí para o seu Fernando que quer adquirir esse imóvel. O seu Fernando falou, agora eu faço um negócio nessa vida. Foi lá e comprou dos herdeiros um imóvel que valia 1 milhão, pagou mais barato, falou, vou pagar uns 800. Foi lá, pagou 800 mil, tá feliz da vida, achando que se deu bem. Os herdeiros estão felizes da vida que entrou 800 mil para eles, com esses 800 mil eles regularizam a vida deles. Só que sabe o que acontece? Bateu o dinheirinho no bolso, ninguém vai fazer o inventário. Alan, você está duvidando, está falando que as pessoas são irresponsáveis, você está falando que as pessoas deixam tudo para depois, as pessoas deixam tudo para a última hora. Imagina que isso acontece, né? Isso acontece lá na Holanda, isso acontece lá na Dinamarca, na Noruega. Aqui no Brasil isso não acontece. Pessoal, é o que acontece todo dia. As pessoas fazem a escritura de cessão de direito hereditário e ninguém vai atrás de realizar o inventário. Bom, o seu Fernando que comprou, bendito, coitado, comprou lá o imóvel por cessão de direitos hereditários. Fez uma escritura pública. Ele acha que ele está super seguro. Pagou o imposto que deve por essa escritura, pagou tudo, botou a escritura embaixo do braço e foi para sua casa. Foi para sua casa, dormiu feliz, sorrisão no rosto, que fez o melhor negócio da vida dele. Comprou um imóvel que valia muito mais por um valor abaixo. Enquanto isso, a família também está lá feliz da vida com dinheiro no bolso. O problema é que o seu Fernando não é dono. Vou ser chato repetindo, quem não registra não é dono, percebam. O seu Fernando fez uma escritura de cessão de direitos hereditários, botou embaixo do braço. Ah, então ele devia ter ido registrar? Não, porque de escritura de cessão de direitos não se registra. Vou voltar de novo insistindo. Só se transmite aquilo que se tem. O que os herdeiros que assinaram essa escritura para o seu Fernando tinham? Direitos hereditários. Eles eram os donos? Não, eles não fizeram inventário ainda. Não estou aqui discutindo a questão de propriedade, o tal de princípio de Saizine, isso aí segura, que não é essa a questão. A questão é que eles regularmente não têm ainda uma propriedade regularizada, para repetir, para ficar bem fixada essa palavra, não tem uma propriedade regularizada no nome deles. Então eles ainda não podem realizar uma compra e venda. Então eles realizam aquilo que eles podem, que é uma cessão de direitos hereditários. Qual que é o problema disso? Que se o seu Fernando vier a falecer, o que o seu Fernando tem? Uma cessão de direitos hereditários. O que os herdeiros de seu Fernandinho Júnior? Seu Fernandinho Júnior tem que fazer o quê? Vai ter que, além de fazer o inventário do pai, pelo qual ele vai receber o direito hereditário que o pai recebeu. Olha que loucura, hein? Olha que loucura, não perde não. Seu Fernando faleceu, o que ele tinha? Direitos hereditários de uma outra pessoa. Se ele só transmite aquilo que tem, quando ele falecer, o que ele vai transmitir para o Fernandinho, o seu Fernandinho Júnior? Os direitos hereditários que ele recebeu. Então, o Fernandinho Júnior vai fazer o inventário do seu Fernando para passar para ele os direitos hereditários. Só que os direitos hereditários que ele está pegando aqui é o de uma outra pessoa. Então, para virar proprietário, ele vai ter que realizar também o inventário da outra pessoa. Alan, você está falando que ele vai ter que correr atrás de realizar aquilo tudo, pegar documento, ir atrás de herdeiro, e etc., pagar imposto, tudo aquilo daquela outra pessoa que ele talvez nem saiba quem é que o pai dele negociou. É exatamente isso que eu estou falando. Alan, mas aí é melhor esquecer. Não, não é. Vamos mudar esse pensamento desde já. Eu vejo muita gente, muito advogado, muito cliente chegando lá no cartório, pessoal, com esse pensamento de, nossa, isso está tão complicado que é melhor não fazer. Nunca é melhor não fazer. A vida cobra. Nossa, muito filosófico. Não, a vida que eu estou falando é o governo mesmo, tá bom? São as leis, é a legislação. Tudo isso vai te cobrar em algum momento que você tenha esse imóvel regularizado. Então, quanto antes você começar, melhor vai ser e, inclusive, mais barato vai ser. Porque com o passar do tempo, a tendência é que os imóveis valorizem e as coisas vão ficando só mais caras em cima daquele imóvel. A sua função aprendendo direito extrajudicial é exatamente ser o cara que é capaz de fazer o que os outros falaram que era difícil demais. Fiz o inventário do seu Fernando. Fernandinho Júnior, seu Fernandinho Júnior, recebeu aí os direitos hereditários de uma terceira pessoa. O que ele vai ter que fazer agora? Fazer o inventário dessa terceira pessoa também para se tornar proprietário, aí sim se tornar proprietário do imóvel. Que louco, né?
Que louco. Ele às vezes nem estava esperando o tanto que ele ia gastar, o tanto de trabalho que ele ia ter. Mas você, sabendo disso antes, já vai preparar ele, vai fazer com que ele não desista, vai fazer com que ao invés de dar uma notícia ruim para o seu cliente, ele esteja já preparado para saber que, por pior que seja a situação, você sabe como resolver e você vai ajudá-lo a chegar no final e enfim se tornar proprietário desse imóvel. Terceira situação. Nossa, o povo tá mal, ele tá embolado mesmo, hein? Rapaz, é Brasil. Tem muita situação de imóvel irregular. E a gente quer que você saiba como resolver o máximo possível. Esse é o caso daquele cara que chutou o balde. Falou assim, quer saber? Eu quero comprar. Mas seu Fernando... Olha o seu Fernando aí de novo. Seu Fernando não tem documento, mas eu quero. Seu Fernando, o cara não tem nem contrato, o cara que vai te vender, mas eu quero. Ou, seu Fernando, essa terra aí a gente não sabe nem de quem é, então eu vou entrar. Tá bom, gente? Eu tô falando aqui nessa terceira situação, é da situação de posse. É quando a pessoa só tem posse sobre o bem. Ou uma posse que ela pegou por causa de um contrato. Então vamos pensar o seguinte. O fulano vendeu pro fulano, vendeu pro fulano, vendeu pro fulano, vendeu, que eu digo que fez contratinho, recibo, essas coisas, até chegar no seu Fernando. Perceba, não tem registro. Se não tem registro, não tem dono nessa história que eu contei para vocês. Quer dizer que o seu Fernando está adquirindo só aquilo que é de fato. O que é o fato de quando uma pessoa está exercendo poder sobre a coisa? É a posse, tá bom? O direito real de posse. Já dá para ver aqui minha posição de que a posse é um direito real, né? Quem conhece essa discussão, dá uma pesquisada aí que vale a pena. Mas então é um direito real de posse. Eu tenho aquela posse por estar exercendo poder sobre a coisa. Então o seu Fernando falou assim, ô Joaquim, quero comprar essa casa sua aí, você me vende? Joaquim, eu vendo, mas Fernando, que tem documento não, hein? Tenho nada. Peguei isso aqui do fulano, que tinha pego do ciclano, ninguém nunca fez documento desse negócio. Você quer assim mesmo? Eu quero. Alan, quem é doido de fazer isso? Só a maioria dos clientes que você vai ver. Pode ter certeza que a maioria dos casos no Brasil são comercializados dessa forma. A gente está numa mudança. A lei está vindo com várias coisas novas para mudar isso. Tal da REURB, tal do uso capião extrajudicial, que está sendo preparado aqui para vir matando a pau esse assunto. Tal do direito de laje também, assunto novíssimo, fresquinho, que tá para vir. Enfim, a lei está criando situações para acabar com essa irregularidade na posse dos imóveis. Porém, essa é a realidade. E se o seu cliente aparece para você dizendo, doutor, minha mãe faleceu, deixou uma casa para mim. Você fala, meu cara, tudo bem, vamos fazer o inventário. Cadê o documento da casa? Quer saber, doutor? Aí que tá o problema. Não tem documento nenhum não, doutor. Mas você não tem nenhum contratinho de promessa? Não tenho. Você não tem nenhuma cessão de direitos hereditários que ela tem que comprar de alguém que morreu? Também não tenho. O que você tem? Tem no máximo o IPTU, um recibinho de que ela pagou. Enfim, eu não tenho nenhum título que me dê outra situação a não ser a posse. Ou eu não tenho nenhum título e eu só tenho a posse de fato por estar ali sobre aquele imóvel a determinado tempo. Meus caros, aí a coisa separa quem manda de quem não manda, tá bom? Quem sabe de quem não sabe. Por que isso, Alan? Por que você está falando que é aí que a coisa muda de figura? É porque é aí que você vai perceber que só quem está no campo de batalha vai saber resolver. Porque quem não tem papel na mão tem que saber o que fazer. Muita gente que eu já atendi me falou que recebeu a seguinte instrução nessa situação. Esquece esse imóvel, deixa isso de fora, meu caro. Deixa isso para lá, por quê? Se você mexer com isso, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que botar isso dentro do inventário e vai aumentar o valor do inventário. Você vai ter que mexer com um monte de certidão, um monte de documento. Mexe com isso não, deixa isso de fora e continua morando lá. Gente, a vida cobra, eu garanto. Eu sei que isso parece um belo macete para a pessoa economizar grana. E eu já falo isso constantemente, que um dos nossos objetivos aqui também é que o seu cliente economize. Ninguém está aqui para gastar com o que não precisa. Porém, uma hora, este mesmo cliente que você falou que não precisava botar o imóvel, a posse do imóvel que a mãe dele deixou no inventário,
uma hora ele vai te procurar. E torça para que seja você. Torça para que seja você ainda. Ele vai te procurar para dizer: doutor, preciso regularizar aquele imóvel. E aí você vai falar: vamos fazer uso capião. Que é a resposta, né? Quando não tem como regularizar e a pessoa tem posse, toma de uso capião. Porém, uso capião tem prazo, meus queridos. Tem prazo, e para ele somar essa posse, esse tempo de posse com os outros, né? Para quem gosta do latim, successio possessionis, a sucessão na posse, é o nome disso. Para que ele some seu tempo de posse com os outros, que é permitido pela lei civil, se ele não tiver o inventário, eu quero ver ele somar esse tempo de posse. Eu quero ver ele provar que essa posse ficou só para ele, por exemplo. Porque pode ser que essa posse tenha ficado para outros herdeiros, pode ser que essa posse tenha ficado para a meieira, pode ser que essa posse não tenha ficado para ninguém, tenha servido a um pagamento de dívida. Qualquer ação que se funde em successio possessionis, em sucessão na posse, vai pedir para sua comprovação um inventário com essa posse sendo inventariada. E eu ainda te digo mais. Vamos pensar que ele nem esteja pensando no uso capião, mas ele esteja pensando em realmente regularizar por um dos vários outros institutos que a lei vem criando. Como eu disse, REURB. Ou o poder público resolveu fazer ali um processo de regularização fundiária mais amplo e vai falar: olha, João, você é o possuidor e sou, então a gente vai te dar o título. Prova aí que você é possuidor. Aí João olha para um lado, olha para o outro e fala: tá aqui. Mas tá aqui o quê, João? Isso aqui é o nome do seu pai, eu preciso saber que você é possuidor. Meus queridos, como eu teria resolvido isso? Inventário. Aí o João vai querer fazer o inventário às pressas. O João aqui é outro filho do seu Fernando, tá? Só para lembrar do seu Fernando. O João aqui é outro filho dele. João vai fazer o inventário às pressas e vai gastar mais, porque agora o imóvel já valorizou. Vai ter que fazer uma sobrepartida, porque já vai ter gasto com o primeiro inventário, então vai ter que tirar novas documentações, novas cópias, etc. Olha que trabalho desnecessário. Meus caros, economizar para o seu cliente é importante. Mas segurança jurídica, que é a palavra-chave quando se trata de cartório, tem que ser valorizada. Então, sendo muito sincero, coloque a posse do imóvel no inventário do seu cliente. Até porque ele vai ter que declarar lá no inventário que não tem conhecimento de outros imóveis objetos de inventário, objetos deste inventário. Não tem conhecimento de outros direitos que deveriam estar nesse inventário. Ele vai estar mentindo para querer economizar e para depois descobrir que precisava ter feito aquilo. Então, em caso de posse, ouve essa bem, em caso de posse, inventarie a posse. Inventarie essa posse. Coloque ela lá como bens do inventário. Porque você vai utilizar isso para um uso capião futuro, para sua própria segurança, por exemplo, em caso de alguém invadir. Eu já passei por isso, já vi, vou contar para vocês. Cliente tinha um imóvel, faleceu, deixou vários imóveis, um dos herdeiros decidiu ficar com um imóvel que era só posse. Mas sabe o que eles fizeram? Olha a besteira, para economizar, esse herdeiro falou assim: não precisa nem botar esse imóvel no inventário não, porque cada herdeiro ia pagar a sua parte no imposto, né? Então ele falou: não, se o meu não entrar no inventário, eu não preciso pagar minha parte. Ele foi e renunciou à herança do pai. Olha, renunciou à herança do pai. E falou: não, eu fico com a posse desse imóvel, não tem documento mesmo, eu não vou pagar inventário. Economizou, verdade, economizou lá seus 5, 6 mil reais, talvez ele tenha economizado, usando aqui os valores do 4% de TCD, que é o do Espírito Santo, né? Lembrando que isso varia de estado para estado. Economizou seus 4%. O que aconteceu? O imóvel foi invadido. Sim, foi invadido. O imóvel cujo pai dele só tinha uma posse foi invadido. Era uma casa de praia, uma praia muito bonita aqui do Espírito Santo. E foi invadido. O que ele teve que fazer? Entrar com ação possessória. Claro, ação de reintegração de posse. Fui esbulhado na minha posse. Tiraram a minha posse. Isso aí ele falando com o juiz. Excelência, tiraram a minha posse. Vamos entrar com ação de reintegração de posse. Sabe qual foi o problema? O que ele tinha para provar que ele era possuidor daquele imóvel? Vamos aqui. O IPTU não estava no nome dele. Não tinha nenhum contrato. No inventário, esse imóvel não foi mencionado. E sabe o que foi o mais bonito?
mais bonito, não é que eu torço para ninguém se dar mal não, tá, gente? Mas isso foi o mais bonito dessa história. Como que aquilo, a história que eu falei, a vida cobra, olha como que a vida cobra. O advogado botou lá na petição que ele era possuidor porque o imóvel tinha sido de seu pai e que tinha ficado para ele, etc, etc. E o juiz fez o que era óbvio. Tudo bem, o imóvel era do seu pai, ficou para você. Mostra o inventário, por favor. E quando se pegou o inventário, ele nem herdeiro era porque havia renunciado para economizar. Os 6 mil que ele economizou se transformou num tormento na vida dele. Um tormento. Porque ele não tinha como provar que era possuidor daquele imóvel. Então, repito, tem só posse. Não caia na bobeira de deixar de fora. Inventarie essa posse. Vai se gastar um pouco, mas você vai ter uma posse segura. Uma posse ainda assim regularizada. Para que então, completados os demais requisitos, você possa pedir um uso capião desse imóvel. E aí se tornar proprietário. Eu só transmito o que eu tenho, eu transmiti a posse. Com certo tempo de posse, eu poderei me tornar proprietário pelo uso capião, a bendita prescrição aquisitiva. Quarta situação de imóveis irregulares quando aparecem para inventário. Quarta situação que eu vou tratar aqui, ela é diferente de todas as outras por um motivo. Em todas as outras, o de cujos, o falecido, o autor da herança, não era proprietário do imóvel. Percebeu? Eu falava que os imóveis não eram regularizados porque eles, em que pese estarem com uma pessoa, eles estavam registrados com outra pessoa como proprietário. Nessa quarta situação, eu vou tratar dos imóveis que o terreno, o chão, é de propriedade do falecido, porém nele existe uma obra não regularizada. Apartamento 101 é meu, apartamento 201 é meu, apartamento 301 é meu. Ah, beleza, temos um acordo. Desculpa, meus herdeiros, vocês não têm. Alan, que loucura foi essa? Explico. Constantemente, a pessoa vem a falecer e por afobação ou por causa dessa cultura da não regularização que infelizmente existe no Brasil, ela fez lá o seu predinho. O seu Fernando fez o prédio dele. O seu Fernando fez um prédio com 5 apartamentos, que a intenção dele era alugar para passar para frente, enfim, fazer dinheiro com aquilo para ter sua aposentadoria. Ocorre que seu Fernando faleceu e deixou esse prédio. Seu Fernando, dono de um lote, muito bonito, muito bem localizado, deixou um prédio construído em cima dele. Os herdeiros querem inventariar esse prédio. E eles falam, temos um acordo. Somos em 5 herdeiros, temos 5 apartamentos. Eu quero um, outro. Para Alan, temos um acordo, inventário perfeito, moleza, não é? Não. Eles vão chegar no seu escritório, vão te falar isso, e você vai virar para eles e vai falar, não. Porque vocês não podem se tornar proprietários do apartamento 101, 102, enfim, 101, 201, 301, 401, 501. Ó, chique esse, é um por andar, hein? Um por andar. Vocês não podem se tornar proprietários porque só se transmite, pode guardar essa frase e repetir para eles, só se transmite aquilo que se tem. O pai de vocês era proprietário de um terreno. O seu Fernando era proprietário de um terreno. Ele tinha posse desses apartamentos, podemos até dizer isso, mas ele era proprietário do terreno, pois ele não regularizou essa obra. E regularização de obra, pessoal, é um caminho à parte. Trabalhoso, difícil, e que nós vamos, claro, não é porque é trabalhoso difícil que a gente vai fugir, que a gente vai tratar aqui mais pra frente. Mas ele tinha um terreno nu, limpo, puro. Alan, mas e agora? Então quer dizer que a gente vai ter que botar esse prédio no chão? Não, né? Pelo amor de Deus. O que vai ter que ser feito? Vai-se inventariar o terreno. Alan, eu vou inventariar os apartamentos? Gente, esses apartamentos, juridicamente, no mundo do direito, no mundo jurídico, eles não existem. Se você tirar uma certidão do imóvel, da matrícula do imóvel, você vai ver que lá existe um lote de terreno vazio. Então ele não existe. E se eu só transmito aquilo que eu tenho, juridicamente o que o seu Fernando tinha, era um lote. E é isso que será transmitido aos seus herdeiros. Então eu irei inventariar o lote. De forma que os 5 herdeiros serão cada um donos de 1/5 desse imóvel. Se assim desejarem, não quiserem pagar imposto sobre diferenças de partilha. Se partilharem conforme a lei,
será cada um dono de 1/5 desse imóvel. Ué, Alan, mas eles não querem 1/5 de um lote, eles querem um apartamento. Eles irão, então, fazer aquilo que o seu Fernando deveria ter feito, que o autor da herança deveria ter feito. Regularizar a obra. Aqui, gente, o que está irregular não é a propriedade, não é o direito do seu Fernando, do autor da herança, sobre o imóvel, mas é o fato de que ele só tem sobre parte, que é o terreno, e não sobre o que existe edificado sobre este terreno, que é esse prédio no nosso exemplo. Então, eu vou trazer para vocês também uma história real dessa situação. Um determinado sujeito, muito rico, construiu um prédio. Foi um prédio. Mas não era um prédio de 5 andares do seu Fernando. Era um prédio de 36 apartamentos. Lindo, num bairro super bom. Super bem localizado. Em um terreno que ele havia comprado muito barato. Ele comprou esse terreno por R$200 mil. Muito barato para ele, tá? Não é para mim não. Mas comprou o terreno por R$200 mil. E construiu lá um prédio. Um prédio que, jogando por baixo, valeria seus R$10 milhões. Que bela obra, que esforço de fazer isso. Ele construiu, só tem um problema. Ele construiu e não regularizou esse prédio. Claro, gente, esse caso que eu estou contando é um caso pouco antigo. Hoje é muito mais difícil você conseguir, porque existe fiscalização. Mas a gente sabe que antigamente, principalmente em cidades menores, a fiscalização é muito deficitária. Então ele conseguiu construir um prédio inteiro sem regularizar. Com a seguinte ideia, não é que ele tinha um mau coração, ele queria regularizar. Mas ele pensou, vou começar a vender os apartamentos e quando eu tiver algum dinheiro, eu regularizo esse prédio. Ele vendeu 1, vendeu 2, vendeu 3, vendeu 4, vendeu 5, vendeu 10, vendeu 15. O dinheiro foi entrando, usou um pedaço do dinheiro para terminar a obra e a coisa foi indo, pá. Nossa, vendi todos os apartamentos, agora tenho bastante dinheiro. Vou regularizá-los? Posso até regularizá-los se eu não tiver falecido antes. E foi isso que aconteceu. Essa pessoa faleceu antes de regularizar o seu prédio. E nisso todos os moradores do prédio ficaram desesperados. Nós precisamos fazer as escrituras dos nossos apartamentos. Nós só temos contratos. Então vamos fazer essas escrituras? Ah, mas não podemos. Não podemos porque o imóvel não está regularizado. Então tá bem? Vamos chamar os herdeiros para fazer então a regularização do imóvel, porque é responsabilidade deles agora. Os herdeiros foram chamados. Quando eles foram calcular o quanto seria só de imposto, o que eu quero dizer com isso, só para vocês entenderem? O imposto agora vai ser sobre o valor do imóvel todo, inclusive do prédio. Então vai ser ITCD sobre o prédio todo. Vamos botar que seja os 10 milhões que eu falei, e vamos botar que a gente está trabalhando com a alíquota de 4%, que é de alguns estados aqui do Brasil, outros é 3%, outros é 2%, outros é 5%, mas vamos trabalhar com a de 4%. Meus caros, é muito dinheiro só de imposto, é muito dinheiro de uma vez só. Os herdeiros querem pagar isso? Eu te pergunto, o que os herdeiros vão ganhar com isso? Nada. Porque os imóveis já foram vendidos por contrato para os moradores que estão lá. Eles já pagaram ao pai deles. Ah, mas o pai deles deixou dinheiro. Talvez, talvez não. Talvez tenha gastado. Era um direito dele também gastar seu dinheiro. E aí eu pergunto, qual vai ser a situação desse prédio, meus caros? Aquelas pessoas que compraram, no meu caso real, estão tendo que se virar, se juntar e gastar mais para regularizar esses imóveis. Mais do que elas esperavam, que era simplesmente a escritura de compra e venda. É por isso que é muito importante que se regularize. Obras, imóveis sem obras, enfim, esteja tudo regularizado. Mas se não estiver, e a gente está aqui para pegar o que não é fácil, é na sua mão que a coisa vai se resolver. 4 situações, as mais comuns de imóveis irregulares. Qualquer uma dessas partes que bater na sua mão hoje, você sabe como resolver o inventário dela. Resolver, agilizar a vida do seu cliente, economizar tempo, dinheiro e também que sempre crescendo o nosso conhecimento, que é muito importante, de direito extrajudicial.